Curso de Lógica, aula extra número 2. A percepção não é só visão. Aqui nós colocamos um comentário, coisas que estão aí, mas não se enxerga, né? Isso já aconteceu. Eu vou citar o exemplo, o trabalho onde está mencionado. Tem outros trabalhos que mencionam isso, mas eu vou colocar um aqui, senão vocês procuram na internet e não vão conseguir achar, né? É o seguinte, falam que isso é lenda, mas está comprovado, né, que os índios, eles não conseguiam ver as primeiras caravelas no horizonte, correto? Isso é muito interessante, né? Ó, veja o que diz esse trabalho aqui, ó, uma conversa sobre arqueologia. Ele discute a paisagem, o contexto da pesquisa arqueológica, né? Então, olha só, o que ele diz aqui? Experiências passadas que não são diretamente experimentadas podem também influenciar na percepção. Elas modulam o mecanismo de avaliação emocional e criam e modulam nossos conceitos mentais. Vejam só, se vocês não tivessem a experiência que vocês têm, né, vocês não conseguiriam perceber os contextos que surgiram dessas experiências que outros viveram, correto? Vamos supor que, como o pessoal que vive naquele deserto do Chile, né, diz que algumas casas, né, as casas em geral não têm telhados. Por quê? Porque não chove, tá? Aí alguns chilenos vêm para o Brasil e a primeira chuva que eles veem, eles ficam assim, eles falam, o que é isso? Né? Primeiro eles não entendem as casas cobertas, mas tudo bem, eles deixam para lá, né? Vão lá, vive e tal. Mas quando eles veem a primeira chuva, eles ficam em pânico, correto? Porque os moradores do deserto não estão acostumados com isso, tá? Bem, tem outra citação além desse trabalho, que é num site desse Chris Matsuoka, né? Num trabalho Como Tornar o Invisível Visível, né? Ele também confirma, os índios não viam as caravelas, e aí ele é mais esclarecedor. Ele fala, pela simples razão de não fazerem parte do que estava arquivado no seu cérebro, correto? Então nós podemos ir em uma figura que está lá no curso de inteligência artificial, né? Que eu vou selecionar aqui para vocês, tá? Seria muito importante vocês verem a aula 1 de inteligência artificial, onde eu descrevi essa figura meio enigmática, né? De um pequeno órgão do cérebro humano chamado hipocampo, tá? Em termos dessa afirmação que foi feita aqui, que eu mostrei para vocês, né? Os índios não veem as caravelas pela simples razão de não fazerem parte do que estava arquivado no seu cérebro, tá? Nessa figura do hipocampo temos fibras que vêm de uma parte do córtex, chamada córtex entorrinal, onde tem as experiências anteriores do ser humano, correto? Isso aqui é uma máquina comparadora. Essas experiências que estão nesse córtex entorrinal vêm em impulsos nessas fibras quando alguma coisa do presente, que é propriamente o hipocampo, né, que processa esse tipo de informação, ele analisa o contexto cruzando informações auditivas, visuais que você está experimentando no momento com aquilo que você conhece, né? Então nós podemos dizer em resumo que os índios não perceberam que aquilo que estava no horizonte vindo para a praia era a caravela, simplesmente porque não tinha nada parecido para eles compararem, tá? Isso está de acordo com a afirmação de um indiano cuja parte técnica dele, né,
ele estuda e teoriza em volta de biblioteconomia, né? E ele falou assim, se você vê algo, né, mas aquilo não, se o seu olho bater em algo, né, que não se parece com nada que você conhece, você simplesmente não enxerga, tá certo? Então, por isso que é importante o ser humano ele experimentar vários contextos, né? Se submeter a vários tipos de experiências controladas, evidentemente, para que ele tenha uma enciclopédia de conhecimentos na cabeça que possibilite ele fazer um máximo de comparações com alguma coisa nova que chegar, tá? Então, nós também podemos discutir isso filosoficamente em torno, por exemplo, da compreensão humana do mundo espiritual. É isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui eu vou falar de um terreno onde as pessoas não têm percepção ainda e ficam conversando fiado. Por exemplo, quando falam de anjos, por exemplo, né? Vou propor essa situação para vocês verem como é que a gente deve estar preparado. Algumas narrativas, né, falam, algumas histórias, que anjos tomam a forma humana para vocês, para que as pessoas a quem eles se apresentam, né, os compreendam. Correto? Então, vocês pensam assim, como deve ser um anjo, tá? Falam que eles têm asa e mais não sei o quê, né? Então, pensem, né? Como poderia ser? Será que você o enxergaria? Vamos supor que ele viesse e começasse a falar de dentro de uma árvore, tá? Das folhas, qualquer coisa assim. Estão compreendendo como é que é o nível da coisa? Então, vamos para um terreno mais alto. Por exemplo, as pessoas falam assim, por que que Deus não se apresenta na nossa frente? Gente, dizem, né, diz a tradição, que Deus, assim, é o ser criador e tal. Você não entenderia. Ele não é uma pessoa, não é um amigo seu, não é um colega, não é vizinho, tá? Ele não vai se apresentar na sua frente e você compreendê-lo. Ele tem muito poder, ele emana espiritualidade, que é uma coisa que você não entende, né? Então, como é que você vai querer compreendê-lo? Estão entendendo? Se a gente não tem parâmetro para uma coisa, nós não vamos entender. Vai ver, está andando por aí e a gente não compreende. Assim foi com os magnetos, né? A pessoa chegava perto de um negócio de ferro assim, os outros falavam naqueles tempos lá, 1700, 1800, isso aí é bruxaria. Então, para vocês não serem pegos classificando coisas que existem como se fosse bruxaria, tá? Procurem estender ao máximo seu conhecimento físico, conhecimento de química, conhecimento da vida, para vocês um dia não serem chamados de bobos, tá? Vamos falar assim, lá, o bobo não consegue entender, não vê, não tem entendimento para isso. Assim como esses índios que não conseguiam distinguir as caravelas. Tá ok? Então, muito obrigado pela sua paciência, né, por ter me ouvido, por terem tocado assim no invisível, né? E esse foi o final dessa aula extra.